Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou ler a parte 1 do livro de Judite. Era no ano 12 do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, e no tempo de Arfaxade, que reinou sobre os medos em Ecbatana. Arfaxade construiu em redor de Ecbatana muralhas de pedra talhada, cada qual medindo 1,5 metro de largura por 3 de comprimento. Fez as muralhas com 35 metros de altura e 25 de largura. Junto às portas construiu torres, que se elevavam a 50 metros e se apoiavam em alicerces de 30 metros de largura. Quanto às portas, levantou-as à altura de 35 metros, com a largura, porém, de 20, para permitirem a saída do poderoso conjunto de seus guerreiros e o desfile de sua infantaria. Por aquela época, o rei Nabucodonosor guerreou contra o rei Arfaxade na grande planície, isto é, a planície que fica no território de Hagal. Aliaram-se a ele todos os habitantes das montanhas e todos os que moravam às margens do Eufrates, do Tigre e na planície de Arioque, rei dos Elemeus. Assim, povos muito numerosos reuniram-se para se ajuntarem às fileiras dos caldeus. E Nabucodonosor, rei dos assírios, enviou mensagem a todos os habitantes da Pérsia e a todos os habitantes do Ocidente, aos que viviam na Sicília, em Damasco, no Líbano, no Antilíbano e a todos os habitantes do litoral, as populações do Carmelo e de Galaade, da Alta Galileia e da grande planície de Estrelão, e a todos os moradores de Samaria e de suas cidades, e de todo o território que fica além do Jordão, até Jerusalém. Batana, Quetus, Cádiz, rio do Egito, Táfnis, Ramsés, e toda a terra de Gesem, até além de Tanis e de Mênfis, e a todos os habitantes do Egito, até os confins da Etiópia. Mas todos os habitantes de todas essas regiões desdenharam o apelo de Nabucodonosor, rei dos assírios, e não se uniram a ele para a guerra. Já não o temiam, pois o consideravam um homem sem apoio. Mandaram de volta seus mensageiros de mãos vazias, com a vergonha no rosto. Nabucodonosor irou-se violentamente contra todas essas regiões, e jurou, por seu trono e por seu reino, que haveria de vingar-se de todos os territórios da Sicília, de Damasco e da Síria, passando o fio da espada, bem como de todos os habitantes da terra de Moabe, os amonitas, toda a Judéia e todos os egípcios, até atingir os limites dos 2 mares. Empenhou-se então com as suas forças contra o rei Arfaxade no ano 17 e o venceu a guerra. Desbaratou todas as forças de Arfaxade, toda a cavalaria e todos os seus carros. Subjugou suas cidades e chegou até Ecbatana. Apoderou-se de suas torres, saqueou seus mercados, transformou em vergonhosa ruína todo o seu esplendor. Alcançou Arfaxade nas montanhas de Hagal, transpassou com suas lanças e exterminou para sempre. Voltou com suas tropas, ele e todos seus aliados, multidão extremamente numerosa de guerreiros. E durante 120 dias entregaram-se ao repouso e às festas. No ano 18, no dia 22 do primeiro mês, no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, ventilou-se o assunto
dele tirar desforra de toda aquela região, conforme prometera. Convocou então todos os seus ministros e todos os grandes do reino, impondo-lhes o seu plano secreto. Com a sua própria boca, ultimou o plano de arrasar aquela região. E eles concordaram que fossem exterminados todos os que não haviam atendido a palavra de sua boca. Terminada a exposição de seu plano, Nabucodonosor, rei dos assírios, chamou Holofernes, chefe supremo do seu exército e segunda pessoa depois do rei, e disse-lhe: assim fala o grande rei, o Senhor de toda a terra: ao saíres de minha presença, tomarás contigo homens de comprovado valor, 120.000 de infantaria e um contingente de cavalos e cavaleiros, em número de 12.000. Em seguida vai atacar todos os países do ocidente, porque desobedeceram a palavra de minha boca. Ordena-lhes que prepare terra e água, porque em minha cólera vou sair contra eles. Cobrirei toda a face da terra com os pés de meus soldados, a quem os entregarei para serem saqueados. Os feridos encherão as encostas e os vales, e os rios transbordarão cheios de cadáveres. Depositarei os cativos para os confins do mundo. Vai, pois, e desde já ocupa para mim todo o seu território. Os que se entregarem, tu os guardarás para mim até o dia de seu julgamento. Quando os insubmissos, não terás consideração com nenhum deles. Entrega-os à carnificina e ao saque, em todo o território que te está confiado. Pela minha vida e pela minha força do meu reino, eu o disse e realizarei por minha mão. De tua parte não transgredirá uma só das palavras de teu Senhor, mas as cumprirás rigorosamente, como te ordenei, não demoras a executá-las. Holofernes saiu da presença de teu Senhor e chamou todos os chefes, os generais e os oficiais do exército da Síria. Recenseou homens escolhidos para o combate, conforme as determinações de seu Senhor. Cerca de 120.000 homens e 12.000 cavaleiros com arcos. Agrupou-os ordenadamente, como se dispõe as tropas para o combate. Para carregar as bagagens, levou grande quantidade de camelos, asnos, mulas, e para abastecimento, levou um número incontável de ovelhas, bois, cabras. Cada homem recebeu provisões em abundância, e também grande quantidade de ouro e prata, vindos da casa do rei. Então ele e todo o seu exército puseram-se em marcha, a fim de preparar o caminho para o rei Nabucodonosor, e cobrir toda a face da terra ao ocidente, com carros e cavaleiros e infantaria escolhida. Acompanhava-os uma multidão heterogênea, semelhante a gafanhotos, e aos grãos de areia da terra, que não podiam ser contados. Partindo de Nínive, marcharam durante 3 dias em direção à planície de Bectilet. De Bectilet foram acampar junto à montanha, situada à esquerda da Alta Sicília.
Dali se dirigiu para a montanha, para a região montanhosa com todo o seu exército, infantaria, cavaleiros e cavalos. Desbaratou Fud e Lude, saqueou todos os racitas e os ismaelitas que viviam nas orlas do deserto, ao sul de Quelon. Transposto o Eufrates, percorreu a Mesopotâmia e passou todas as cidades fortificadas ao longo do território de Abrona, até atingir o mar. Apoderou-se do território da Sicília, desbaratou todos os que lhe opuseram resistência e chegou até os confins de Jafé, ao sul na direção da Arábia. Cercou todos os medianitas, incendiou suas tendas e saqueou seus rebanhos. Desceu a planície de Damasco na época da colheita do trigo, incendiou todas as plantações, exterminou os rebanhos de ovelhas e bois, saqueou as cidades, devastou os campos, passou a fio da espada todos os jovens. O medo e o pavor apoderaram-se de todos os habitantes da região costeira. Os de Sedônia, os de Tiro, os de Sur, os da Alquina, todos os que moravam em Jâneo, também as populações de Azoto e de Ascalon foram tomadas de indescritível pavor. Enviaram-lhe então mensageiros com proposta de paz nestes termos: vimos a tua presença, nós, os servos do grande rei Nabucodonosor. Dispõe de nós como bem quiseres. Então, a teu inteiro dispor nossas casas, todas as terras, todos os campos de trigo, os rebanhos de ovelhas e de bois, todos os currais de nossos acampamentos. Usa deles como te aprouver. Também as nossas cidades, os que nelas residem, são teus escravos. Prosseguindo em tua marcha, entra nelas como te agradar. Tendo os emissários chegado à presença de Holofernes e transmitindo-lhes estas palavras, ele desceu à região costeira com todo o seu exército. Estabeleceu-se guarnições nas cidades fortificadas e delas recrutou homens escolhidos como uma força auxiliar. Os habitantes das cidades e de toda a redondeza vieram recebê-lo, trazendo coroas e dançando ao som de tamborins. Mas ele devastou todo o seu território e cortou os bosques sagrados. Estava incumbido de destruir todos os deuses da região, para que todos os povos adorassem unicamente a Nabucodonosor, e para que todas as línguas e tribos o invocassem como um Deus. Chegou à vista de Estrelão, perto de Doatai, que fica diante da grande cadeia de montanhas da Judéia, e acampou entre Gebá e Citrópolis, demorando-se ali 1 mês para refazer todas as previsões de seu exército. Os Yahudins residentes da Judéia tiveram notícia de tudo quanto Holofernes, general supremo de Nabucodonosor, rei dos assírios, fizera aos outros povos, e como despojara todos os seus lugares sagrados e os destruíra. Ficaram extremamente apavorados com a presença dele e vivamente preocupados por causa de Jerusalém e do santuário de Adonai, seu Deus. Tinham voltado recentemente do cativeiro. Fazia pouco que todo o povo da Judéia se congregara e que os objetos do culto, o altar, o templo, tinham sido purificados
da profanação. Enviaram, pois, mensageiros a toda a região da Samaria, a Cona, a Bet-Rolom, Belmanaim, Jericó, e também a Coba, a Issora e ao vale de Salém. Ocuparam todos os cumes das montanhas mais altas, fortificaram as povoações que ali se encontravam. Também armazenaram provisões em preparação para a guerra, pois pouco antes haviam feito a colheita em seus campos. Joaquim, que naquela época era o sumo sacerdote em Jerusalém, escreveu aos habitantes de Betúlia e de Betomestaim, que fica diante de Estrelão, em frente à planície próxima a Dotaim. Recomendou-lhes que ocupassem os desfiladeiros das montanhas, pois constituía o acesso para a Judéia. Assim seria fácil deter os invasores. Portanto, a estreiteza das gargantas só permitia a passagem de 2 homens no máximo. Os Yahudins fizeram conforme lhes fora ordenado pelo sumo sacerdote Joaquim e pelo conselho dos anciões de todo o povo de Israel, sediado em Jerusalém. Além disso, todos os homens de Israel chamaram a Rachem com intenso fervor e humilharam-se diante dele. Eles, tuas mulheres, seus filhos, seus rebanhos, todos os forasteiros, os assalariados e os escravos, cingiram-se de cilício. Todos os homens de Israel, as mulheres e as crianças residentes em Jerusalém, prostraram-se diante do santuário, cobrindo de cinza suas cabeças e exibindo seus cilícios diante de Adonai. Envolveram em cilício o próprio altar. Todos juntos clamavam sem cessar, suplicavam a Rachem de Israel que seus filhos não fossem entregues ao saque, nem suas mulheres ao rapto, que as cidades de sua herança não fossem destruídas e que o lugar santo não fosse profanado, nem sarcasticamente ultrajado pelos pagãos. Adonai escutou seu clamor e lançou o olhar sobre a aflição. Entretanto, o povo continuava a jejuar por muitos dias, em toda a Judéia e em Jerusalém, diante do lugar santo de Adonai. O sumo sacerdote Joaquim e todos os outros sacerdotes que permaneciam diante de Adonai celebravam a liturgia de Adonai, cingidos de cilício. Ofereciam o holocausto perpétuo, os sacrifícios votivos e os dons espontâneos do povo. Com os turbantes cobertos de cinza e com toda a veemência suplicavam a Adonai para que visitasse com sua bondade toda a casa de Israel. Contaram a Holofernes, chefe supremo do exército assírio, que os Yahudins se preparavam para a guerra, que eles tinham fechado as passagens das montanhas, fortificado todos os cumes dos montes mais altos e colocado os obstáculos na planície. Inflamado de veemência cólera, chamou todos os chefes de Moabe, os generais de Amon e todos os governadores do litoral. Disse-lhe: explicai-me, filhos de Canaã, que povo é este que resiste na região montanhosa? Quais as cidades que habitam? E qual o efetivo de seu exército? Em que consiste em sua força, em seu poder? E qual o rei que está à sua frente, comandando os seus exércitos? E porque somente eles, entre todos os habitantes do ocidente, recusaram-se a vir ao meu encontro. Respondeu-lhe então Aquior, chefe de todos os amonitas: que meu senhor escute uma palavra da boca de seu servo, e eu te darei a conhecer a verdade sobre este povo que habita nesta região montanhosa, perto de onde encontras. Da boca de teu servo não sairá mentira alguma. Este povo descende dos caldeus, vieram a princípio habitar na Mesopotâmia, porque não quiseram seguir os deuses de seus pais,
que residiam na Caldeia. Abandonaram o caminho de seus antepassados e abandonaram o Deus do céu, a quem tinham reconhecido como Deus. Banidos da presença de seus deuses, refugiaram-se na Mesopotâmia, onde habitaram por muito tempo. O Deus deles indicou-lhes que deviam sair daquela morada provisória e transferiu-se para a terra de Canaã. Aí se estabeleceram-se e se viram cumulados de ouro, prata e rebanhos numerosíssimos. Desceram depois ao Egito, porque a fome se abatera sobre toda a terra de Canaã. Lá permaneceram enquanto tiveram com que se alimentar, tornando-se ali uma grande multidão, e seus descendentes eram incontáveis. Levantou-se contra eles o rei do Egito, e astutamente os explorou com o penoso trabalho das olarias. Humilharam-nos e os reduziram a escravos. Eles então clamaram a seu Deus, que feriu toda a terra do Egito com calamidades irremediáveis. Afinal, os egípcios os expulsaram para longe da sua vista. Foi quando Deus secou diante deles o Mar Vermelho e os conduziu pelo caminho do Sinai e de Gades-Baner. Depois, tendo expulsado todos os habitantes do deserto, estabeleceram-se na terra dos amorreus e com sua força exterminaram todos os Ezebonitas. Atravessaram o rio Jordão e tomaram posse de toda a região montanhosa. Expulsaram os cananeus, os fariseus, os jebuseus, os de Siquém e todos os gergeseus, e ali habitaram por muito tempo. Enquanto não pecaram contra seu Deus, tudo lhes corria bem, porque está com eles um Deus que odeia a injustiça. Quando, porém, se desviaram do caminho que lhes estava prescrito, sofreram tremendas destruições em repetidas guerras, até serem deportados para a terra estrangeira. O próprio templo de seu Deus foi arrasado, e suas cidades caíram em poder dos adversários. Agora que se voltaram para seu Deus, retomaram da dispersão em que se encontravam. Reocuparam Jerusalém, onde fica seu santuário, e voltaram a habitar na região montanhosa, que estivera deserta. Agora, poderoso Senhor, se há neste povo alguma falta inadvertida, e se pecaram contra seu Deus, examinemos cuidadosamente para ver se há neles esta causa de queda. Só então iremos para atacá-los. Mas, se não houver transgressões em sua nação, que meu Senhor os deixe de lado, para que seu Senhor e seu Deus não lhes tome a defesa e não nos tornemos objeto de escárnio para toda a região. Quando Aquior acabou de pronunciar essas palavras, todo o povo que se encontrava em volta da tenda pôs-se a murmurar. Os altos oficiais de Holofernes e todos os habitantes do litoral e de Moabe sugeriam que fossem cortados em pedaços. E disseram: de modo algum devemos temer os Yalhudins. É um povo que não tem força nem poder para um duro combate. Subamos, pois, e eles serão devorados por todo o seu exército, ó poderoso Holofernes. Bom, para você ver o final desse vídeo, assista a parte 2. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!